Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é terapia tântrica tradicional? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada a TV Cultura. Sempre comigo, ele garboso, elegante, meu obsessor em terra, minha consciência que eu tenho que resgatar. Você resgata todos os dias. Olá, Roberto Bernardo. Leão. Olá, Tento galera, resgatar há 20 anos. A gente se resgata, nós somos parte de um todo. Roberto, muito bacana. Um dia eu estava fazendo corte de entrevistas passadas e vendo algumas entrevistas de 3 anos atrás. Rapaz, como a gente mudou, cara. Para melhor? É relativo, depende muito do ponto de vista. Roberto, não. Mudamos para melhor. A gente com cabelo preto, não tinha cabelo branco. Mudou, você emagreceu. Olha, Roberto emagreceu quase 30 quilos. Malhado agora, novos hábitos saudáveis, o que me quebra. Não, que é bom, velho. Mas a gente mudou para melhor, a gente evoluiu, a Reconnect evoluiu, nosso público cada vez mais ligado a gente. Eu até sempre falo isso para os convidados, eu acho muito bacana. Ter um público reconectado, que é um público que não é necessariamente iniciado. É um pessoal que está ali na televisão, acha bacana, acha legal o nosso papo, e entende, passa a compreender que essas terapias podem, as terapias que a gente conversa, sobre as religiões que a gente conversa, sistemas de crença que a gente conversa. Nossa, isso aqui é interessante, vou procurar, vou entender, vou saber melhor. E essa é a missão da Reconnect, é botar para jogo, dar a luz a temas que geralmente não são tratados, sobretudo em TV aberta. Sim, sim. E muitas pessoas vão lá no nosso Instagram, no Instagram da Reconnect, falando, pá, que legal, já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Uhum. Ou então nunca tinha ouvido falar sobre isso. Uhum. Né? Então é muito bacana. Então agradeço a você que está em casa agora assistindo a gente. Obrigado por sua audiência, obrigado pela credibilidade. Está abrindo as portas da sua casa aqui para a Reconnect, para saber um pouco mais. Né? Hoje, Roberto, você sabe, Roberto, o que é terapia tântrica tradicional? Não, já conversamos um pouco sobre terapias tântricas, mas muito da forma mais holística, sem se aprofundar muito. Mas, assim, tem coisas que a gente fala sobre terapia tântrica, o que é que vem à cabeça, qual a relação com a sexualidade, qual a relação com a origem. Com a origem também. E outra coisa, às vezes se deturpa muito o termo, né? Então, a gente vai tentar hoje desmistificar e compreender de forma mais profunda o que é a terapia tântrica. Pronto. E para falar sobre esse assunto de forma embasada, ela tem que ler, tá, gente? Porque é muita coisa. Ela que é terapeuta integrativa, terapeuta com vaporização interina, hipnóloga clínica, hipnoterapeuta clínica, hipnose é legal. Eu acho que era a minha hipnose, porque eu estou aqui sem conseguir ler. Ventosoterapia e terapeuta tântrica. Priscila Lima, falei certo? Priscila Lima. Priscila Lima, bem-vinda, Priscila. Obrigada. Que legal, cara. Muitas coisas aqui que eu não conheço. Vaporização interina, massa demais. Eu quero saber depois o que é isso. A gente pode marcar um outro momento. Ventosoterapia, ok. Terapeuta, como é que é? Interina lá, como é que é? Vaporização interina, cara, muito massa. Ventosoterapia, muito show também. Terapeuta tântrica. Priscila, o que é a terapia tântrica tradicional? Qual é a diferença da terapia tântrica que a gente vê aí amplamente nas redes sociais, por exemplo?
Então, na terapia tântrica tradicional, ela já é bastante milenar, né? Então, é um pouco diferente do neotantra, que é aqui no Brasil. A minha terapia tântrica, existem poucas pessoas desse tipo de terapia aqui no Brasil, né? Então, aqui em Fortaleza são praticamente, no máximo, 2, 3 terapeutas tântricos tradicionais. Então, a gente trabalha muito essa questão da cura, da expansão, do autoconhecimento das pessoas, né, dos pacientes. Principalmente, a gente trabalha muito a questão da expansão dos chakras, espiritualidade, principalmente. A gente trabalha muito com a energia branca, né? É um pouco diferente do neotantra, principalmente na questão de como a gente trabalha nos corpos em gerais, né? Porque eu atendo principalmente homens, mulheres, seja qualquer ser humano que for, né? Tem gente que já se restringe a atender só homem, a atender só mulher. Então, eu já atendo qualquer pessoa que realmente venha me procurar. E como é que vocês trabalham nos corpos em geral? Como é a parte prática? Tem o toque? Como é que funciona para as pessoas entenderem? Tem um toque sensitivo, primeiramente. Na realidade, vou retroceder um pouco. A gente já começa logo com uma anamnese, perguntando o que realmente a pessoa quer e por que ela quer realmente a terapia tântrica, né? Então, eu trabalho desde a questão de perguntar o que está se passando com ela. Tem gente que me procura na questão de trabalhar a autocura, espiritualidade, a sexualidade em geral. Tem homens que procuram para trabalhar a questão da ejaculação precoce, tem homens que procuram para trabalhar a questão da ansiedade, aí já tem a meditação. Isso aí eu mesmo já começo falando isso na questão da anamnese para investigar o que é que a pessoa realmente quer. Então, aquela ideia de que só trabalha a sexualidade é equivocada. Não, tem também isso. Também, entendeu? mas não é só isso. Isso. Então, na terapia tântrica, a gente já trabalha desde muito antes na questão da investigação, né? E, então, depois disso, quando eu já começo no WhatsApp, perguntando para a pessoa, para ver o que é que ela está realmente querendo, porque, querendo ou não, acontece realmente de pessoas virem para a terapia tântrica, né? Vem com a deturpação na cabeça, pensando que é outras coisas, né? Então, eu já começo essa pequena investigação para realmente ver se eu consigo levar ela para o consultório, né? E aí, através do consultório, a gente faz 2 horas realmente de terapia. Então, são 50 minutos de conversação com a pessoa, mais 1h10 de massagem, e aí já vai óleo no corpo todo, dos pés à cabeça, e aí a gente segue o autoconhecimento da pessoa. Eu sei que é milenar, mas a origem indiana é correta? Ela vem do Tantra Yoga, né? Legal. Então, vem mais ou menos uns 7.000 anos, então já é bastante conhecido, mas as primeiras escritas vieram 500 anos depois de Cristo. Então, assim, é uma prática bastante conhecida como... Primeiro vai aparecer o Yoga, o Tantra Yoga, depois o Tantra, e aí depois Kama Sutra, mas o Kama Sutra não tem muito a ver com o Tantra mesmo, não, tá? Então, o Tantra tradicional, a gente trabalha muito essa questão mesmo da expansão do corpo do ser humano, né? E qual é a diferença do Tantra tradicional para o Neotantra? Como que a gente pode fazer essa diferença? No Tantra tradicional, a gente trabalha muito essa questão do óleo no corpo, tem a questão das genitálias também, tem a questão da meditação, respiração. Então, tudo isso tem muito a expansão mesmo. O Neotantra já trabalha com a questão dos vibradores, né? Então, já é um pouco mais similar. Tem gente que gosta de usar luvas na hora do atendimento. No Tantra tradicional não, porque a gente tem que usar a base da mão para sentir a energia da pessoa. Sim. Então é um Tantra que a gente trabalha o lado esquerdo da pessoa, fica do lado esquerdo, e a gente vai elevando a energia em todos os chakras do corpo, até chegar no coronário, e aí vai desbloqueando. Tem pessoas que eu consigo me conectar logo de primeira, e tem pessoas que realmente não se conectam, e aí já é um outro papo. Mas você fala sobre conexão, de pessoa para pessoa, a Priscila com o consulente, ou você tem algum suporte espiritual? Eu falo, tem alguma entidade que responde, tem algum tipo de mediunidade que trabalha nesse momento? Então, eu tenho um nível de mediunidade, depender de como que a pessoa está recebendo, né, o poder a ler na hora.
eu me conecto muito fácil com pessoas que já estão no meio da espiritualidade. Então, principalmente mulheres, porque a energia tântrica ela é muito feminina. Então, tem muito essa como é que se fala? Polarização da energia do masculino e do feminino. Então, a terapia tântrica ela é muito feminina. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão da expansão sexual feminina e sensual da pessoa. E como eu me conecto muito fácil com essa questão energética, esse é um exemplo que eu gosto de falar para todo mundo. Quando você está conectando com a pessoa, quando bate um chakra que está expansivo, lembra muito naquela televisão de tubo que a gente tinha antigamente. Uhum. Aí você colocava o cabelinho assim, aí fazia pronto. É praticamente quase aquilo, só que um pouco mais forte. Aí você sente aquela energia formigando na mão, porém como se fosse um imã puxando. Então você sente aquela força e vai elevando. Então, a maioria das vezes você não está tocando na pessoa. Você trabalha todos os toques, eu trabalho no mínimo 5 toques, né, que é a conexão da mão, e aí vou trabalhando todos os toques até na hora que eu me conecto. Essa conexão, que a gente vai trabalhar o campo etéreo da pessoa, é raro acontecer, como eu falei para vocês, né? Então, é muito mais fácil realmente me conectar com uma pessoa que já é da Umbanda, do Candomblé, Espiritismo, enfim, já tem um campo espiritual bastante aberto. Mas já teve alguma situação, Priscila, que você tem seus guias, você tem suas conexões espirituais, sim, e as pessoas também, né? Os seus clientes também. Já teve algum caso de você atender um cliente ou uma cliente e o guia dessa pessoa falou, não, você não pega nele? Já houve? Não, já aconteceu de eu falar alguma mensagem para a pessoa. Entendeu? Tipo assim, um desses últimos atendimentos que eu tive foi, eu senti um sentimento de culpa muito grande. Ela perguntou assim, de quem é isso aqui? De que é isso daqui? É dele. Aí eu fui no final e falei, olha, senti um sentimento de culpa muito grande vindo de você. Faz sentido? Eu sempre pergunto, né? Faz sentido? A pessoa faz muito. Então, tudo que eu tento captar nessa hora, eu pergunto para a pessoa. Eu tive uma semana passada que eu senti uma energia muito bloqueada e dolorida no chakra do plexo, que era na barriga, né? E eu perguntei para ele, olha, eu senti um bloqueio muito grande e uma dor na tua barriga. Tu tem algum problema estomacal e tal? Ele ficou... O pessoal ficou assim, né? Meio que estranho. Eu falei assim, não, realmente eu tive uma H. pylori e tal. Eu não tratei direito, tá voltando de novo. Então, é assim, eu falei, então trate. Trate urgentemente, porque senão isso pode influenciar muito essa questão da sua força no corpo, né? Que o plexo solar é a questão da força. A questão de ser muito físico, né? Tem um toque e tal. Ele trabalha mais... É mais indicada essa terapia para problemas físicos ou também cura problemas espirituais? E se cura problemas espirituais, como é que você faz para curar problemas espirituais através do... Quais, né? Quais problemas, por exemplo? Então, eu tento fazer o máximo de mim ali naquela hora, de, sei lá, eu capto alguma coisa, eu falo assim, nossa, tem alguma coisa ancestral aqui. Correntes. Eu tento tirar as correntes ali no máximo. Eu fiz um curso de apometria, então eu trabalho essa questão tanto da minha proteção, como a proteção do paciente, como no nosso próprio campo ali. Então, quando eu capto assim, alguma coisa, eu tento fazer ali o máximo. Se eu não conseguir, eu emano para os meus amigos também, né, que é tanto os guias espirituais como também os meus amigos terapeutas, né? Então, tipo, poxa, isso aqui vai resolver na radiestesia, isso aqui vai resolver na apometria, isso aqui só vai realmente no terreiro. E os problemas físicos, quais são os que os mais? Ô, Priscila, quais são os top 10, assim, das pessoas que procuram a Priscila, qual é os top 10 motivos? Você consegue mapear? Sim, tem pessoas que procuram realmente, uma das primeiras coisas é a curiosidade. Tem muito? Muito. Curiosidade e tal. E aí eu fico assim, não sei se eu atendo, para a pessoa ver com curiosidade. Ou não, vou tentar aqui na investigação ver que realmente o que a pessoa quer. Curiosidade. Tem uma coisa para resolver, né, Priscila? Às vezes a pessoa pensa que é por curiosidade, mas ela foi levada ali. Inconscientemente ela tem um BO para resolver, né? Muitos, que vai ver assim, ó. Toma aqui a lista para você. Tá aqui a curiosidade, tá aqui o tamanho da tua curiosidade. Toma aqui a tarefa de casa para você fazer. Sempre acontece isso. Então, curiosidade, relaxamento, a maioria das pessoas vem. Ansiedade, muita gente vem com ansiedade. Aí lá vai eu trabalhar respiração, meditação com a pessoa na hora. Motivos espirituais.
sexuais, ejaculação precoce, mulheres e homens com libido baixa, principalmente, é um dos fatores bem mais pesados que eu acho, né, nesse sentido, que é a questão da repressão, ela vai investigar família repressora, ou então ancestralidade, ou então a própria religião em si, ou então já foi algum tipo de religião que reprimia crenças, né? Crenças, total. Então, é tanta coisa. Ejaculação precoce. Ô, Priscila, como foi pra ti? Que, assim, como você disse, né? Teve o toque. Tem o toque, né? Como foi pra ti, assim, a experiência? Você sempre levou, assim, tua consciência sempre foi de boa em relação a isso? Pra tu foi uma quebra também de paradigma? Na época, quando eu conheci o Tantra, foi meio que o universo emanou, sabe? Eu tinha terminado um relacionamento na época de 4 anos e eu falei assim, bicho, quero coisas novas na minha vida. Aí eu emanei o Tantra na minha vida e aí a pessoa que é o meu mestre hoje, meu amigo, apareceu 6 meses depois. E nessa época que eu estava emanando o Tantra, estudando sobre o Tantra, lendo sobre o Tantra, ele estava fazendo uma viagem pela Índia, estudando. E aí quando ele chegou no Brasil, aí eu acabei conhecendo ele. Tipo, o destino fez assim, receba. Toma. Foi. E aí acabei estudando durante praticamente 5, 6 anos. E um pouco antes da pandemia comecei a trabalhar com isso, porque realmente começou uma carrada de pessoas vindo doente em vários sentidos, principalmente espirituais. Não sei se vocês sentiram isso. Sim. Né? Na pandemia foi um negócio bem pesado. E aí, quando eu comecei a trabalhar na pandemia, veio esse sentido do meu autoconhecimento também, que, querendo ou não, dá uma prestação de ego, assim, de você estar trabalhando com isso e ver que aquele movimento está curando e ajudando as pessoas, principalmente na questão da autoestima, que eu acho muito importante você estar trabalhando isso. E uma das coisas que me pegou muito foi que uma das minhas pacientes mais antigas, ela foi casada durante 40 anos, casou muito nova, muito jovem, adolescente. Ela ficou viúva. Nossa. Né? Ficou viúva e aí ela foi se autoconhecer de novo, né? Foi ser uma nova mulher, ela bem jovem, com 50 e poucos anos. Veio pro Tantra. Começou a fazer o Tantra comigo. E aí ela começou a se tornar outra mulher. A autoestima começou a ficar elevada, começou a fazer trabalhos estéticos nela, a academia, começou a trabalhar a questão da espiritualidade dela. E aí teve um dia, ela muito linda, começou a viajar no mundo. E ela me mandou uma foto de biquíni fio dental no Rio de Janeiro com a tatuagem na bundinha dela, né? Tipo assim, olha aqui, Pri, quanto que eu estou bem. E quando eu a conheci, há uns 4 anos atrás, ela realmente tinha uma imagem de senhora. E quando ela começou a trabalhar essa questão da autoestima dela, parece que ela renovou assim, uns 15 anos. Da questão do autocuidado, do auto-amor, né? É engraçado, Priscila, você concorda comigo, a gente tem um tabu, né? Na nossa sociedade ocidental, que essa questão de toques mais sensuais ou terapias que envolvam toque, ou a parte até sexual. Você fala em uma terapia que tenha uma ligação com a sexualidade, já vira um tabu. Sim. Já vira um tabu. Ou seja, como se eu não tivesse o direito de tratar minha sexualidade, como a pessoa não... E a sexualidade... Como se fosse algo sujo, errado. Como se fosse algo sujo, errado, né? Mas a sexualidade é a base, né, de outras áreas da vida, né? Então, área profissional, saúde mental, a parte de autocuidado, de preservação energética, tudo está ligado à sexualidade, né? Tudo. Né? Porque, assim, antropologicamente, o cérebro humano está preparado para 2 emoções, né? Prazer e medo. Sim. Né? E as religiões, as mais tradicionais sobretudo, elas aprenderam isso muito rápido, né? Então, é o prazer de, se você fizer o que eu mando, você vai para o céu. E o medo de se não fizer, vai para o inferno. Sim. Né? Então, dentro desse prazer, você não pode ter prazer. Sexo é sujo, sexo é errado, sexo é não sei o quê. Inclusive, em algumas religiões, o sacerdócio tem que abdicar da sua sexualidade. Aí eu te pergunto, você acha possível, você como profissional tântrico que entende essa importância da sexualidade na vida do ser humano, você acha possível realmente o ser humano abdicar de sua sexualidade, sendo uma necessidade física, sendo uma sexualidade ancestral, sendo uma necessidade biológica?
Então, eu creio que todo Tá, vou mundo... perguntar mais direto. Tu atende padre? Tu atende... Nunca chegou, cara. Pastor. Até que eu queria. Já chegaram alguns pastores vindo falar comigo, então acho que os pastores são bem mais abertos que o próprio padre, o pastor, né? ele não tem um celibato, né? Sim, total. Então, Você pode eu até creio... ter atendido e não ter se apresentado como padre, sabia? Verdade. Verdade. Né? Agora, porque assim, eu perguntei, mas eu já vou dar minha opinião, se você me permite, eu dar uma opinião. Cara, eu acho uma violência o celibato. É a Minha opinião, questão... tá, gente? Não é a opinião da Reconnect, é a minha. Uhum. Como instituto Reconnect, né? Instituição Reconnect. Eu acho uma violência. Porque faz parte da necessidade biológica humana. É uma castração, Não, né? cara, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com, Mas eu acho também, com a assim, ligação nada. espiritual. O que acontece também é que a sexualidade ela não está restrita à questão do ato sexual, do algo sexual. A pessoa acaba direcionando para outras... para outras coisas, para poder exercer a sua sexualidade. Ninguém vive sem sexualidade. É isso que eu ia falar, a questão da balança, né? Se você faz essa questão se você faz a castração da sexualidade, você vai expandir outras coisas. Principalmente a questão da espiritualidade. Mas a questão da energia sexual está muito ligada à questão da espiritualidade. Né? Muito Então, ligado a tudo, né? muito, Energia de a vida, criação, criação, procriação, enfim, Porque eu em digo geral. assim, olha, dos mais... Então, nós temos 10 mil religiões do mundo. 10 mil. Eu acredito que, para a minha ignorância aqui, umas 3 ou 4, no máximo, exigem do seu sacerdócio um celibato. Sim. Né? E eu vejo excelentes sacerdotes, Não, sem guias espirituais, que em suas religiões não exigem essa castração. Uhum. Eu não vejo, Bernardo, não vejo, como estudioso das religiões, eu não vejo uma necessidade prática disso. Então, qual o problema do padre? Tanto é que nós temos aí problemas seríssimos, né? De sacerdotes que burlaram aí o seu celibato, né? Inclusive de forma bem extrema. Sim, total. Né? Então, eu te pergunto, como é que você vê essa questão da sexualidade? É possível, na sua opinião, como pessoa estudiosa na área, um ser humano... como é que eu falo, Roberto? Ele abdicar totalmente da sua sexualidade? Só um minutinho, você responde já. Voltamos já. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje falando sobre terapia tântrica tradicional. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa ou qualquer outro programa da Reconnect, vai lá maratonar no nosso canal do YouTube. Você coloca lá Reconnect Brasil, pode ser junto ou separado. Primeira coisa que vai sair lá, minha carinha do Roberto, você clica, eles vão ter lá 4 anos de programação. São mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade. Então você vai lá, maratona, tem falando de muito, você fala sobre religiosidade, história das religiões, antropologia religiosa, terapias tradicionais, terapias mais alternativas ou desconhecidas, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas. Então é muito bacana para você entender que existem mais coisas entre céu e terra do que acredita a nossa vã filosofia. Exatamente. Né? Então, a gente aprende aqui todo dia, né, Roberto? Sempre. O bacana é isso, a gente ter contato, porque assim, até para julgar, isso eu não acredito, isso é importante conhecer, né? A gente coloca aqui para as pessoas conhecerem e cada um, as pessoas em geral, cada um de forma individual, elas têm ali as suas afinidades com determinada prática, com outra nem tanto. O importante é você ter conhecimento. Aí a Reconnect está aqui para fazer o que você conheça o máximo. Para dar luz, né? É isso. Para dar luz. Na TV aberta não tinha esse quanto espaço. Mais a gente fala, mais coisas a gente tem para falar. É isso aí. Isso é bacana. E hoje falando sobre terapia tântrica tradicional com a Priscila Lima. Priscila, antes de ir para o intervalo, eu mesmo me cortei. Foi. Né? Porque geralmente eu corto o Roberto, né? Eu tenho esse fetiche de cortar o Roberto. Eu espero ele fazer a pergunta para cortar ele. Priscila, antes de ir para o intervalo, eu te perguntei o seguinte. Existem algumas religiões onde se prega o celibato. Ou alguns processos de abdicação sexual. Né? Preceitos espirituais ou sexuais. Né? Você acha possível um ser humano viver sem exercer a sua sexualidade? Na prática. Né? Na prática. Existe, mas é muito uma questão mesmo de... Você acha que não pode reverberar em outros campos da vida? Sim, com certeza, né? Então, é muito uma questão mesmo, como eu falei, da questão da balança, né? Como que eu dou esse exemplo da balança? Se você corta alguma coisa na sua vida, você vai dar ênfase em outras, bem mais alta. Então, essa questão da espiritualidade, para algumas religiões, realmente, você fica um pouco amplificada. Mas a questão da sexualidade tem essa questão de trabalhar os desejos. Todos os desejos da vida. Então, tem gente que vai procurar algum sentido na vida nessa questão da espiritualidade, né? Como os próprios monges, né? Que tem a questão do celibato em N coisas. Principalmente dos maiores desejos, como a própria comida, né? A própria sexualidade. Então, realmente, esse tipo de castração sempre vem de algum formato, né? Então, o próprio cristianismo, né? Mas essa questão realmente da energia sexual, quando a gente for expandir para outras áreas... Então você acredita que pode ser canalizada? Essa energia sexual pode Sim, ser canalizada para E não outras deixa coisas. de ser uma energia sexual. Sim, com certeza. Mesmo não estando ali restrita ao ato sexual ou à questão dos órgãos genitais, mas total. ela é uma energia sexual canalizada para outros... Ela é expandida para outros caminhos, entendeu? Por isso ele falou agora de crença, né? E vamos tirar do sacerdócio, tirar do celibato. Sim. Existem pessoas que você conversa e te procuram
para fazer uma terapia, quando entendem, na verdade, o que é o Tântrica, eles são podados pela sua religião. Falam assim, isso aqui eu não achei que não fosse isso, assim eu não quero. Tem isso, não? Não, hoje a maioria do pessoal que me procura, eu acho que já vem mais com indicação, expansão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a limites éticos, qual o limite ético porque a pessoa vai por tantas vezes para dar alguma coisa, como é que é na prática e quais são os teus limites éticos para aplicar a tua terapia tântrica tradicional? Então, os meus limites éticos mesmo dentro do consultório, né, tem a questão da conversa, e dali na conversa mesmo já falo o que pode acontecer ali na hora. E o que é que não vai acontecer? O que não vai acontecer. O mais importante. Principalmente. O que é que não vai acontecer? O que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer? Vou deixar claro. Vamos lá. O que é que eu posso falar para as pessoas, né, principalmente para homens, né? Eles realmente vão ficar despidos, eu vou ficar totalmente vestida, porque tem gente que fala que é terapeuta tântrico, mas vai trabalhar num outro sentido, nada contra, né? Mas quando o pessoal vai deturpar, isso atrapalha realmente a galera que é terapeuta mesmo, e tal, trabalha com essa desculpa, questão. Tá, Priscila? Eu tenho tudo contra isso. Você falou, não, nada contra. Não, eu tenho tudo contra. Pois é. Então, você quer inventar uma coisa, cara, você bota outro nome, cara. Tá? Você bota outro nome, agora você pega uma coisa, como você falou, você pega uma ciência, né, ancestral, milenar, que tem todo um preparo, toda uma formação técnica, né, todo um embasamento filosófico, e aí você usa aquilo para deturpar, para vender sexo. Sim. Cara, isso, né, eu tenho tudo contra. Eu tenho tudo contra. Então é importante a gente falar isso atrapalha também. Muito, né? atrapalha claro. muito. A gente tem que se posicionar, cara, é contra. Né? Atrapalha bastante. Então, e acaba que fazendo com que pessoas tenham preocupação, fiquem inibidos e procurar profissionais sérios por conta que compartilham o nome erroneamente com uma coisa que não é. E deixa de se tratar, deixa de procurar uma terapia que pode ser essencial, muito importante para você, que funcione muito para você. Com certeza. Por causa desse tipo de não é nem preconceito, porque na verdade, quando a gente fala preconceito, é um conceito pré-estabelecido. Sim. É porque na verdade o conceito do tântrico já ficou muito marcado como algo sexual, no sentido de, como o Bernardo muito bem falou, vender sexo, que não é, né? É importante deixar isso claro também. Mas continue em relação à tua ética no teu atendimento. Então, Então você não vai ficar sem roupa, o paciente vai ficar totalmente sem roupa, seja homem, seja mulher. Despido, sim, vai ficar totalmente despido, vai ter só uma toalhinha ali naquele exato momento, porque a gente usa muito óleo realmente no corpo todo, e esse óleo eu faço coloco alguns óleos essenciais ali dentro, principalmente para dar uma abertura realmente nos chakras das pessoas. E aí eu trabalho realmente, a pessoa fica de bruços, começa praticamente a dar aquele desbloqueamento nos NADs dela, que lembra um pouco os pontos do shiatsu. Eu acho que talvez vocês lembrem. E também tem aqueles pontos de pressão. Você trabalha aqueles pontos de pressão. Sim, então não é só uma massagem energética, é uma massagem energética e também tem os pontos. Com os pontos de pressão. Sim, ali. Os pontos de pressão são realmente os pontos que vai dar aquela ativada. Desbloqueio, né? Sim, Desbloqueio. Total. E é através desses pontos que a gente acaba descobrindo outras coisas no corpo físico da pessoa. Alguns dores, como ciático, tem um alongamento também que a gente faz nas pernas, nos pés. Então, realmente, a pessoa começa a sentir um pouquinho de dor. Nossa, tem que trabalhar isso daí, né? Tem que investigar o que é o ponto básico daí. E aí, depois disso, eu peço para a pessoa ficar com a barriguinha para cima, né? E aí, eu já começo a massagem no peito, para dar uma desbloqueada no sentimento, nas emoções, na barriga. Sim. Pernas, pés, e aí vai para a parte íntima. Então, isso na parte íntima já faço a questão das leituras, dos pontos, dos chakras realmente sexual, naquele sentido. Então, o diferente do nosso Tantra para o Neotantra é que a gente não usa realmente o vibrador. O Neotantra tem essa questão do vibrador, né? Então, a gente vai trabalhando essa questão do desbloqueio. E é tão legal quando chega nessa parte íntima, principalmente na questão na mulher, porque a mulher ela acaba descobrindo alguns pontos que ela não sentia o prazer. E nossa, Pri, eu não sabia que eu sentia o prazer. São muito, né? Muitos pontos. Então a gente tem que ler muito aí de mulheres que não, por conta de um relacionamento com um homem, que o homem
poda, Mas né? por Que o causa da homem sociedade não que ajuda, poda, a né? sociedade Sim. não ajuda muito. Então, muitas mulheres não se conhecem, né? Muitas mulheres não se conhecem, não fazem realmente essa questão da leitura, na parte íntima. Tem mulheres que... quando eu percebo que a pessoa tem uma abertura para receber alguma dica minha, aí eu falo, olha, você já tentou fazer um pontinho aqui na sua parte íntima para ver se dá um desbloqueio, para ver se você sente algum tipo de prazer? Porque tem gente que chega para mim, realmente, que não sente nada no corpo, é totalmente dormente. Eita, pô. Totalmente dormente. Aí chega no Tantra, eu não sinto prazer no toque, eu não sinto prazer em me tocar. E aí quando você vai investigar, tem tanta coisa, tanto trauma. Priscila, deixa eu te questionar em relação a uma coisa que a gente está falando sobre uma terapia muito light, Sim. sobre situações que são importantes, bacanas, mas que parece muito leve. Mas quando você mexe com a questão da sexualidade, quando você mexe com esses pontos, quando você mexe com energia, você está mexendo também com coisas muito complicadas e desbloqueando coisas complicadas. Sobretudo quando se fala de sexualidade, são traumas e também quando se fala de energia. Você já teve que lidar e você está preparada para lidar dentro do seu consultório com situações onde se, entre aspas, se perde o controle, seja por uma questão espiritual que está sendo ali tocado, que está sendo mexida do seu consulente, ou seja por uma questão também mental que está sendo ali, que realmente foi uma coisa que pesou mais, ou é sempre muito leve? Até hoje foi bem bacana. Mas está preparada? Foi bem Estou bacana. preparada. Até hoje, não sei se está Até profetizando, mas... Ó, rapaz. Mas você tem uma preparação para isso? Porque assim, você mexe com coisa sexual. Sim, Às vezes a pessoa espiritual pode ter também. sido abusada, e aquilo Sim. relembra, volta à memória, Sim. ou revive aquilo, e ela desaba no Nossa. consultório. Emoções. Pois é. Já teve? N's, tipo, de pessoas chorarem muito, de dar uns pontos gatilhos. Nossa, eu lembrei de alguma coisa da minha infância, de gente rir. Porque quando a pessoa fica deitada, você sempre tem que ficar olhando para o rosto da pessoa. Aí, tal hora, você vê a pessoa franzendo a testa e, nossa, tem alguma coisa aqui que está incomodando. Aí a pessoa começa a sorrir. Aí você olha assim, ela tá querendo sorrir ou tá querendo chorar? Aí a pessoa começa a gargalhar. E aí nessa a hora da gargalhada, da risada, é quando a pessoa está sentindo uma coisa muito feliz. E aí quando eu realmente movimento alguma coisa dela que dá aquela expansão. Você vai fazendo e vai sentindo o que é que deve se aprofundar, o que não Sim, deve com se certeza. aprofundar. E aí quando chega nessa parte do choro, para mim é a melhor parte, porque Eu adoro. Chora. Porque bebês. a pessoa chora assim, ai, Pri, eu saí tão leve, me desbloqueou uma memória, me lembrei de alguma coisa e tal. E aí quando a pessoa... E aí quando eu sinto essa questão da ética, né? Tipo, tem muitos terapeutas que, a pessoa tá chorando, vou deixar ela lá chorando sozinha. Quando eu sinto que a pessoa realmente está precisando de um abraço, eu dou. Porque essa questão do chorar, meu amigo, a pessoa tá lá arrasada, fica solução, né? Aquela coisa sentir toda. acolhida, mas também né? tem uma troca de energia muito forte, né? Sim, total. Priscila? Então já teve, e você tem essa expansão energética, né? Consciencial, espiritual e tudo mais. Já teve casos que você ficou acabada depois de uma terapia? Nossa, Teve? vocês nem imaginam já. Você Você dor acaba vampirismo. absorvendo também, né? Vampirismo acontece. Vampirismo é Pessoal, forte. eu tô tão bem, tu... Nossa. Piripaque do Chaves. Total. Já aconteceu de eu fazer 4 atendimentos num dia, né? De 2 em 2 horas. E quando foi no final, eu cheguei em casa. Eu tava chegando na casa do meu namorado na época. Eu falei assim, amor, vou só tomar um banho e dormir. Dormi 12 horas. Nossa. Tão cansada que eu tava. Então foi uma exaustão assim muito forte, atendimentos que parece que quanto mais a pessoa, o consulente tem uma responsabilidade grande na vida, sempre aparecem pessoas, tipo assim, diretores de cargos grandes, e aí quando eu ver, quanto mais a energia ali é mais pesada possível. Sim, claro, são visados, né? Total, Muita total. energia ali de... Muita coisa. E aí, quando eu vou ver, eu fico assim no final, meu Deus do céu, tenho que pegar um sol, tenho que dar Não, uma mas eu digo meditada. pesado mesmo, assim, de passar Sim. mal, de problemas intestinais, gastrointestinais, de Não. ficar ruim, com dor de O famoso cabeça. puxou a energia. Já fiquei com dor de Puxou o cabeça. carrego. Já fiquei com dor de Puxou o cabeça e já fiquei muito cansada e dores no corpo. Agora, enjoo, aí não chegou a esse ponto. Porque realmente a gente tem que ter essa proteção.
A gente tem que se proteger, mas por mais que a gente se proteja, acontece. É Por isso que eu trabalho com o pezinho no chão, a maca é no chão. Então a gente trabalha muito essa questão do aterramento. Pra aterrar ali, pra Sim. estar perto da Olha, Muito porque eu vou forte. te falar um negócio, Príscila. Você disse assim, eu gosto de atender as pessoas espiritualizadas, né? Porque você tem um campo... São as mais carregadas. Rapaz, eu vou te dizer um negócio, minha amiga. Olha, você pega, por exemplo, sacerdote assim, que faz 6 limpezas espirituais nos outros, assim, na terça-feira, hein, Roberto? Aí depois, na quarta-feira de manhã, ele vai, Príscila, por favor. Pega aí, a pessoa bota a mão. Olha o piripaque do chá, né? Aí, minha amiga, tem que ser... Tem que ter... Mas Não, qual o perfil dos clientes que te procuram? Idade... Já traçou? Não, não tem muito isso, Príscila. de 20 e poucos anos para cima. Já chegaram senhores de quase 70 anos também, senhoras. Então, não tenho muito, assim, tipo... eu sou bem bem tranquilo, total. Mas a maioria sempre vem um pessoal de responsabilidade muito grande, carregadíssimo, entendeu? Quando chega assim, aí eu, você só atenda, fica assim, aí... Não, vamos lá. Eu adoro desafio. São negócios que aparecer para mim, eu tô lá, tô fazendo. Mas já aconteceu de eu atender um terapeuta e ele trabalha com shiatsu também. E aí aconteceu deu à noite, tá lá no meu espaço, que o meu espaço é a minha casa também. Aconteceu um ancestral dele vir de madrugada me atormentar. Mentira! Isso! Rapaz, puxamos a corda, Roberto. Como foi isso aí? Cara, eu tava dormindo, eu senti um negócio muito pesado Puxando lá teu pé. em casa. E aí eu tenho uns filtros, né, lá em casa, de proteção e tal. E aí atrás da minha porta tem 2 filtros, tanto à frente como atrás. E aí eu só senti a presença chegando assim de uma vez, tipo, bem arrebatadora mesmo. Eu cheguei, eu levantei da cama, eu fiquei assim. E aí, nossa, me arrepiei os pés e a cabeça. Ela vai investigar, da onde que vem isso? O que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Aí quando eu percebi, eu falei assim, olha, eu perguntei, cheguei pra ele, você conhece tal pessoa e tal? Aí era um ancestral dele, de 3 gerações passadas. E aí era um negócio bem... Tá, Priscila, e aí? Como foi que tu... Aí qual era o BO desse ancestral, desse teu cliente? Por que ele não gostou? Ele não queria curar, né? A pessoa estava ali no presente. Aí você já descobriu qual era o BO. Então o BO era ancestral, o bloqueio sexual dele era de crenças da ancestralidade. Sim, eu acho que o que eu achei mais bacana da Priscila, Bernardo, é que eu vou fazer uma consulta com a Priscila, eu vou deixar Priscila. lá... Repeat. Chama de Pri. Vou fazer uma consulta com a Pri. Eu deixo lá as minhas dores, eu deixo lá as minhas tensões, eu deixo lá os meus obsessores, eu deixo lá tudo. Eu fico tudo lá no consultório, ela que resolve. Não, mas não é muito levo, desafiador, assim, não, Priscila. Não é desafiador, não. Sem casa. É muito mais desafiador, né? Total, limpeza, direto. Limpeza, as plantinhas que lutem lá. Tá comigo ninguém pode que sobreviva, né? As plantinhas que lutem, só pra ter noção. Tá com 2 semanas que morreu 2 cactos meus. Cacto! Cacté, sabe que É, segura uma pedreira, onda, né? segura. Aí eu olhei assim, obrigado, cacto, gratidão. cumprido o seu papel Obrigado, na mas terra. antes você do que eu. Né? O cacto morreu antes dele do que eu. Total. Então, assim, eu sempre tenho os símbolos de proteção. O que acontece ali, eu levo pra luz, seus karmas. Você vai deixar claro para os nossos reconectados. Então, assim, olha, a terapia tântrica é uma terapia que destrava não só questões sexuais, Sim. mas tensão, ansiedade. Você fala que é muito procurada por gente que tem cargos Importante, de chefia, e que são chefia. tensos e carregados por causa disso. Sim. Então, quem quiser te procurar, eu queria que você deixasse aqui. Vai estar o teu contato, a gente vai Sim. colocar o teu Instagram aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre assim, qual é o perfil, no sentido de que, olha, você que está sentindo isso, me procura. A minha terapia ela é uma terapia séria, para poder a gente desmistificar, terminar esse programa desmistificando toda essa coisa errônea e equivocada Sim. que se fala sobre terapia tântrica. Então, por exemplo, se você está sentindo... Se você está sentindo o seu corpo pesado, se você está querendo trabalhar a sua sexualidade, se você está querendo trabalhar a questão da expansão, eu acho que em N pontos da vida, me procura.
Beleza. Então você quer saber, inclusive, mais, gente. Aqui são 50 Se minutos. você está sentindo que tem um encosto, leva pra Priscila. Leva na Priscila, entendeu? Ela tem fica cactos. com ele lá. Leva que ela tem cactos. Ela tem Tem cactos. cactos. Ela resolve. Gente, são só 50 minutos de programa, vocês sabem. Então não dá pra gente... Porque são temas muito complexos e vastos. A gente dá uma pincelada para que vocês conheçam as diversas terapias de sistemas de crença. Mas se você quer saber mais sobre terapia tântrica tradicional, procura a Priscila, com certeza. A Pri. Vai lá, faz pergunta, vai sair aqui o Léo Kazuma, nosso editor, show, vai colocar aqui embaixo os contatos da Priscila. Então, você tem algum problema, quer saber mais sobre essa terapia, fazer perguntas lá no inbox da Priscila. Tá aqui os contatos dela, ela vai tomar um prazer, uma simpatia. Priscila, muito obrigado. Obrigado aí pela generosidade de falar sobre o assunto. E vamos voltar a conversar sobre outros temas também. Teve um negócio que a gente nem pincelou sobre uma dança. Vaporização, a dança. Vaporização intrauterina, é isso? Sim. Cara, eu tenho que saber isso, bicho. Já está convidada, Já está convidado, Priscila. Obrigado, Priscila, simpatia. Parabéns pelo teu trabalho. Leva essa bandeira séria que é a terapia tântrica. Então, leva séria. Porque tem muita gente fazendo bobeira, então é importante que os sérios tenham voz. Tá, obrigada, Tá bom? gente. Muito Gratidão obrigado, pelo convite. muito obrigado, Bernardo. Nos reconectamos. Reconectamos sempre. E obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa para receber aqui a Reconnect. Então, até a próxima semana. Obrigadão. Cara, vamos falar sobre... Eu te dou o cactus, eu vou te doar. Ai, eu Leva um quero, ancestral adoro meu. plantinhas. Eu posso te dar um ancestral para te levar? Se for ancestral bom. O cara cria gato, que gato não morre assim. Eu tenho 2 gatos. Pronto. Os bichinhos estão lá, ó, só levando chibatada. Só levando-